Fala galera, beleza? Aqui é o Isaac do Fazendo Física, hoje ensinando conceitos iniciais da física. E hoje é a nossa última aula de conceitos iniciais. E o conceito que eu estou ensinando hoje é o conceito de vetor. Se lembre, galera, que eu tinha lançado mais umas 3 aulas ou 4, não estou me lembrando aqui de cabeça. Se vocês ainda não assistiram essas aulas, por favor, dê uma pausa nesse vídeo e vão assistir as outras aulas para um melhor entendimento dessa aula, beleza? Eu tive aula sobre grandezas físicas, unidade de medidas e transformações de unidade de medidas. Então, exatamente, são 3 aulas e com essa a quarta, beleza? Então, se você já assistiu, bora continuar aqui. O que são vetores? Vetores são segmentos de retas orientados, ou seja, têm direção e sentido com magnitude e servem para classificar as grandezas físicas, beleza? Mais especificamente as grandezas vetoriais. Então tá, como eu disse, para ser um vetor, ele precisa ter direção, sentido e magnitude. Os vetores, gente, eles são representados por setas, beleza? Então, geometricamente, eles são representados por setas. E analiticamente, como a gente fala, no modo mais algébrico, eles são representados com a letra, com a setinha em cima, beleza? Então, na forma geométrica, por seta, e uma forma analítica, com a letra com a seta em cima, beleza, galera? Então tá, como eu disse aí, o vetor ele tem 3 características: módulo, direção e sentido, beleza? E o que é que seria o módulo? Módulo é o valor e o tamanho do vetor, beleza? É o valor numérico e o tamanho do vetor. Bora dar um exemplo aqui. Um vetor aí com módulo 5, beleza? Então quer dizer que o valor numérico dele é 5. E também o tamanho dele, no modo geométrico, vai ser 5, beleza? Outro exemplo aí, um vetor em pé que tem o seu módulo valendo 2, beleza? Então, você pode representar que ele é mais pequenininho, beleza? Mais pequenininho que o 5, tranquilo? E o que seria agora a direção? Direção é a localização do vetor, ou seja, diagonal, vertical ou horizontal, beleza? É como se fosse uma localização de uma linha, beleza? Então, bora dar um exemplo aqui. Um vetor, quando ele está deitado, ele está na horizontal. Quando ele está em pé, ele está na vertical. E quando ele está assim meio deitadinho, ele está na diagonal, beleza? Então, esses são todas as direções que o vetor pode ter: horizontal, vertical e diagonal, beleza, galera? E agora, o que seria o sentido? O sentido seria uma orientação de acordo com a direção, ou seja, esquerda, direita, norte, sul, e tem várias outras, muitas vezes também trabalhada até com ângulos, beleza, galera? Então, sentido é uma orientação de acordo com a direção. Então, bora dar exemplo aqui. Esse vetor, ele está na horizontal, apontado para a esquerda, beleza? Então, direção horizontal, sentido esquerda. Esse daqui, direção vertical, sentido sul, beleza? Esse daqui, na vertical, sentido norte, beleza, galera? Então, para ser vetor, ele precisa ter um módulo, uma direção e um sentido. O módulo é um valor numérico, o tamanho do vetor. A direção é a localização do vetor e o sentido é a orientação de acordo com a direção. Beleza, galera? Então, agora bora aprender a como fazer algumas operações com nossos vetores, beleza? Existe só 2 operações básicas, ou 3, que para facilitar, que são como calcular o módulo e fazer a operação de subtração e de adição de vetor, beleza, galera? Então, a primeira, como calcular o módulo do vetor. O módulo, ele pode ser representado como a letra com a setinha entre 2 barras ou simplesmente só a letra, beleza? Eu particularmente uso mais só a letra sem a seta em cima, porque é bem mais fácil escrever e é mais rápido, beleza? Então, agora bora aprender como calcular. Primeiramente, eu vou esquematizar aqui uma telha assim, quadriculada. Cada espacinho vale 1 centímetro, beleza? E vou colocar um montão de vetor nessa telha aí, beleza? Então, eu vou agora calcular o módulo de cada vetor. Para calcular o módulo de cada vetor, a gente usa o teorema de Pitágoras. Tranquilo, galera? E como é o teorema de Pitágoras, é hipotenusa ao quadrado igual o cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado. Beleza, galera? Então, o nosso vetor, o módulo do nosso vetor sempre vai ser a hipotenusa, beleza? E o que seriam os catetos? Bem simples. Olha aí de novo para a nossa tela e eu quero que vocês prestem atenção no nosso vetor A. Esse aí que está no nosso canto esquerdo, beleza? Então, olha para esse vetor. Agora, a gente vai começar a calcular os catetos. Olha que vai ser os catetos deles. Então, a gente vai começar a contar onde ele está no espaço. Então, primeiramente, no deitado, ele ocupa 1,
2, 3, 4, 5 espaços, beleza? Então, um cateto dele vai valer 5. Então, o cateto 1 vale 5. Agora, a gente vai contar os espaços que ele ocupa quando ele está em pé, na vertical, beleza? Então, ele ocupa 1, 2, 3, 4 espaços. Então, outro cateto, o cateto 2, vale 4, beleza? Agora, bem simples. Eu só preciso pegar os catetos e jogar na fórmula de Pitágoras. Então, o módulo do vetor A ao quadrado tem que ser igual ao cateto 5. O cateto que vale 5 ao quadrado mais o cateto que vale 4 ao quadrado, beleza? Então, 5 ao quadrado, 25, e 4 ao quadrado, 16. Então, A ao quadrado é igual a 25 mais 16, beleza? 25 mais 16 é igual a 41, então A ao quadrado é igual a 41. Então, o 2 está em forma de potência, vai passar para o outro lado em forma de raiz. Então, vai ficar A é igual a 41. Beleza, galera? Beleza? Então, tá. Agora, eu não tirei da raiz, pois 41 ele não tem raiz exata, então vai ser mais fácil para mim deixar em uma raiz, beleza? Então agora bora calcular dos outros vetores. Bora aqui dar uma apagada aqui rapidinho. Agora a gente vai pro vetor B, beleza? Preste atenção no vetor B, então bora calcular os espaços dele. Primeiramente, quando ele está deitado na horizontal, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 espaços. Então o primeiro cateto vale 4, beleza? Opa, é exatamente 4. Agora, perceba comigo. O outro, ele tem espaços em pé. Ele não ocupa espaço em pé, na vertical, beleza? O nosso, quando o vetor está totalmente assim deitado, ele não ocupa espaço na vertical. Então, por isso que o outro cateto dele vale 0. Agora saiu, beleza? Então, bora fazer os cálculos ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Se lembrando por que o cateto dele vale 0. Porque quando o vetor está totalmente deitado, ele não ocupa espaço na vertical, beleza? Mesmo se ele tivesse, e o mesmo ocorre se ele tivesse totalmente deitado. Se ele tivesse totalmente deitado, ele não ocuparia espaço na horizontal, beleza, galera? Então, um dos catetos, sempre que ele está totalmente deitado ou totalmente em pé, um dos catetos sempre vai ser 0. Beleza, galera? Então, voltando aí pro nosso Pitágoras. Então, B ao quadrado tem que ser igual a 4 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Beleza? 4 ao quadrado é 16. 16 mais 0, 16. Então, vai ficar B ao quadrado igual a 16. Então, o 2 que está elevado vai passar para o outro lado em forma de raiz. Então, vai ficar B igual a raiz de 16. Raiz de 16 a gente sabe que é 4. Beleza? Então, o módulo do nosso vetor B vale 4. Beleza? Agora, vou calcular o módulo aí do nosso vetor C. Tranquilo? Então, a gente vai contar os espaços quando ele está deitado, que é 1, 2, 3, 4, beleza? Então, um cateto vale 4. E a gente conta agora os espaços quando ele está em pé, que é 1, 2, 3, 4, beleza? Então, o outro cateto também vale 4, beleza? Então, o que vai ficar no Pitágoras, vai ficar que o módulo de C ao quadrado tem que ser igual a 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, então vai ficar C ao quadrado é igual a 16 mais 16, beleza? Então, 16 mais 16 é igual a 32. Então, onde eu vou passar a raiz direto, que vai ficar C é igual a raiz de 32. Beleza, galera? Então, é desse jeito que a gente calcula o módulo dos nossos vetores, beleza? Então, o módulo, a gente sempre usa o teorema de Pitágoras, beleza? Então, os catetos vai ser a soma deles na vertical e na horizontal, beleza? E a hipotenusa sempre é o módulo do nosso vetor, beleza, galera? Se lembrando, quando o vetor está totalmente deitado ou totalmente em pé, ele vai ter sempre um cateto igual a 0, beleza? Nesse exemplo B, você lembra que ele está totalmente deitado, então ele só tem um cateto que o valor dele era 4 e outro cateto o valor dele é 0. Se o B estivesse totalmente em pé, ele teria um cateto que valeria 4 de novo e outro cateto valeria 0, beleza? Então, esse é o modo de calcular vetor. Agora, para adição e subtração de vetor. Então, a gente vai dividir em situações. Então, a gente vai dividir em duas situações, que eu vou dar uma dica para essas duas situações, e eu vou dividir também em outras duas situações, beleza? E outra, não, desculpa, eu vou dividir em duas situações, e eu vou dar uma dica para essa situação, e vou dividir em outra situação, que eu vou dar outra dica para essa situação. Então, beleza? Então, bora na mesma direção e mesmo sentido. Quando o vetor está na mesma direção e no mesmo sentido. Então, bora pegar aqui um vetor A, que eu deixei em seta branca, e outro vetor B, que eu deixei em seta vermelha, beleza? Agora, tá vendo? Estão na mesma direção, estão na vertical, né? E no mesmo sentido, apontando
para a direita, beleza? Então o vetor A e o vetor B estão na mesma direção e no mesmo sentido. Agora, o que acontece? Eu quero somar eles. Para somar eles é bem simples. A gente vai colocar a ponta de um na bunda da outra, beleza? Então a ponta de um na bundinha da outra. Então eu vou colocar a ponta do A na bundinha de B, beleza? E o que vai acontecer? Eles vão formar um vetor assim gigantesco, beleza? Agora, esse vetor azul é a soma do vetor A e o vetor B. Você vê que eles estão certinho, estão alinhados, beleza? Então, esse vetor vai ter esse tamanho. E o módulo desse vetor vai ser a soma do módulo de A e do módulo de B, beleza? Então, bora pegar aqui um exemplo. Eu peguei um vetor branco, aí valendo 5, e outro vetor vermelho, que vale 3, beleza? Então, eu quero somar eles. Então, cabecinha de um na bundinha de outro. Então, eles vão formar um vetor maior, que eu deixei em azul, e o módulo dele vai ser a soma dos módulos de cada um. Então vai ficar 5 mais 3 é igual a 8. Então o módulo do vetor azul é igual a 8, beleza? Bora pegar outro exemplo. Agora os vetores estão na vertical e apontando para cima, beleza? Mesma direção e mesmo sentido, beleza? Então os dois vetores estão na mesma direção e no mesmo sentido. Eu quero somar os dois. Então um cabecinha na bundinha de outro, beleza? Então eles vão formar um vetor maior. E o módulo deles vão ser a soma direta dos módulos. Então, 7 mais 3 é igual a 10. Beleza, galera? Então, essa é a situação de mesma direção e de mesmo sentido. Quando eles estão na mesma direção e no mesmo sentido, a gente soma os vetores. Beleza, galera? Então, bora pegar outra situação agora aqui. Agora a situação, lê aí, mesma direção e diferente sentido. Mesma direção e diferente sentido. Então, pegando aqui exemplo, vai ser um vetor A, que ele está no sentido, na direção vertical e apontando para a direita. E o vetor B está na direção vertical, porém agora apontando para a esquerda. Então, mesma direção e sentido diferente. O que vai acontecer? Quando isso acontece, a gente subtrai os vetores. Mas bora esquematizar melhor. Para ficar mais fácil, a gente tem que colocar os vetores um embaixo do outro ou um em paralelo com o outro, beleza? Então, deixei um em paralelo com o outro. O que vai acontecer? Ele vai formar esse espaço aqui, beleza? Esse espaço que vai gerar o nosso vetor. E o módulo desse vetor é a subtração direta do módulo dos outros dois vetores, do vetor A e do vetor B. Beleza, galera? Então, quando eles estão em mesma direção e diferente sentido, a gente subtrai os vetores. O vetor ele vai ter o tamanho desse espaço aí da linha amarela. Então, o tracinho é uma seta azul, o nosso vetor está em azul, e o módulo dele vai ser a diferença direta dos dois módulos dos vetores. Então, bora pegar um exemplo aqui. Então, um vetor branco com módulo 8 e um vetor vermelho com módulo 4. Estão na mesma direção, estão na vertical, horizontal, e estão em sentidos diferentes. Um está apontado para a esquerda e outro para a direita. Tranquilo? O que a gente faz? Deixa já um emparelhado embaixo do outro. Então, aí eles já estão emparelhados um embaixo do outro. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o espaço que sobra. Esse espaço que sobra. Se lembra que o espaço sempre vai ser de acordo com a seta maior, a ponta da seta maior, beleza? Então, esse espaço que sobrou. Então, eles vão gerar esse vetor aqui, que está em azul, como... Então, o módulo dele vai ser a subtração direta dos dois módulos. 8 menos 4 é igual a 4. Então, o módulo do vetor azul é igual a 4. Beleza, galera? Então, bora pegar outro exemplo aqui. Agora, na vertical. Um apontando para cima e outro apontando para baixo. A gente deixa ele já emparelhado aí. Então, já estão emparelhados. Então, a gente vai pegar o espaço que sobra. Esse espaço aí que sobrou, beleza? Então, vai formar o nosso vetor em azul aí. E o módulo dele vai ser a subtração direta dos dois módulos. Então, 9 menos 4 é igual a 5, beleza? Então, tá. Agora, essa foi a situação de mesma direção e de mesmo sentido. E de mesma direção e de sentido diferente, beleza, galera? Então, se lembra, quando eles estão na mesma direção e no mesmo sentido, a gente soma. Quando eles estão em sentidos diferentes, porém, na mesma direção, a gente subtrai, beleza? Tranquilo? Então, agora bora ver outra situação aqui. Em diferentes direções. Agora esse caso é bem específico, é só quando eles estão em diferentes direções. Então, bora pegar aqui um vetor A, que está nessa direção, e um vetor B, que está nessa direção, beleza? Então, como a gente calcula eles? Como a gente quer fazer? A gente quer fazer uma soma deles agora. Existem dois fatores. Primeiro, o do polígono, a regra do polígono. O que a gente vai fazer? A gente vai aplicar tipo aquela soma de mesma direção e de mesmo sentido. A gente vai colocar a cabecinha, a ponta de um na bundinha de outro. Então,
eu vou colocar a ponta de A, a bundinha de B, beleza? O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar agora as pontas que sobrou e traçar um vetor. E esse vetor vai ser a soma do nosso vetor. Opa, voltando aqui. Esse vetor vai ser a soma dos nossos vetores. Beleza, gente? Então, essa é a regra do polígono. A gente pega um e coloca na bundinha de outro e traça uma reta com as pontas que sobraram, beleza? Essa ponta vai ser a soma do nosso vetor, beleza? Então, outro exemplo aqui. Tem dois vetores. O que eu vou fazer é, com a regra do polígono, colocar a cabeça de um na bundinha de outro. Então, cabeça de um na bundinha de outro. Você pode escolher qual seta vai ficar na bundinha e qual seta vai ficar na ponta, beleza? Então, cabeça de um na bundinha de outro, beleza? Então, a gente pega as pontas que sobram e traça um vetor. E esse vetor é a soma de A mais B, beleza, galera? Então, essa é uma das regras. A outra regra é a regra do paralelogramo, beleza? O que é essa regra do paralelogramo? Agora, ela é diferente. A gente vai ter que colocar os vetores em uma mesma origem. Como assim na mesma origem? Então, bora pegar esses dois vetores aqui e colocar na mesma origem. Colocar na mesma origem é colocar bundinha com bundinha, beleza? Então, a bundinha de A tá na bundinha de B, beleza? Tranquilo? Então, estão na mesma origem. O que você faz? Agora, preste bem atenção. A gente agora vai espelhar o vetor na ponta de outro. Então, pega esse vetor em verde, esse vetor A, e espelha ele na ponta de B. Beleza? Espelhei. Por isso que está tracejado, porque é só um espelho, beleza? Agora eu vou espelhar o B na ponta de A. Vou espelhar o B na ponta de A, beleza? Tá vendo que os espelhos, eles se tocaram? Então a gente vai traçar agora um vetor da origem até o encontro dos espelhos. Viu? Beleza? Então esse vetor A mais esse vetor em branco é a soma de A mais B. Então o que eu fiz? Eu espelhei primeiramente eu espelhei o vetor verde na ponta de B e depois eu espelhei o vetor B na ponta de A. Então os espelhos se encontram, então eu traço um vetor da origem até onde os espelhos se encontram, beleza? E esse vetor é a soma dos dois vetores, de A mais B, tranquilo? Então, bora pegar em outra situação. Esses dois vetores. O que eu vou fazer? Colocar eles em uma mesma origem, bundinha com bundinha. Agora eu vou espelhar o verde na ponta do amarelo, beleza? Agora eu vou espelhar o amarelo na ponta do verde. Tranquilo? O que eu vou fazer agora? Da origem até onde eles se tocaram, eu vou traçar um vetor. Tracei o vetor. E esse vetor é a soma dos dois vetores, beleza? Agora eu mostrei para você como vai ficar o vetor em uma forma mais geométrica. Agora bora aprender a calcular com o polígono e o paralelogramo os seus módulos, beleza? Então a gente vai aprender a calcular agora os módulos com um polígono e um paralelogramo, na regra do polígono e na regra do paralelogramo. Nessa situação vai ter duas vertentes diferentes. É o mesmo cálculo para duas vertentes diferentes, tanto no polígono quanto no paralelogramo. Quando a gente está com ângulo em 90 graus, a gente vai usar o teorema de Pitágoras, tranquilo? E quando a gente está com ângulo diferente de 90 graus, a gente usa a lei do cosseno, beleza? Então, para calcular o módulo do vetor, tanto na regra do paralelogramo e tanto na regra do polígono, são as mesmas. Porém, existem duas vertentes. Quando o ângulo está em 90 graus, é teorema de Pitágoras. Quando o ângulo é diferente de 90 graus, é lei dos cossenos. Tranquilo, galera? Então tá, bora pegar aqui a nossa situação. Nessa situação, vocês podem perceber que os vetores estão fazendo um ângulo de 90 graus. Vocês têm que prestar bem atenção que raramente uma questão vai colocar aquele quadradinho aí. Geralmente vocês têm que datar que toda vez que um está na vertical e o outro está na horizontal, eles estão em 90 graus. Beleza, galera? Toda vez que tem um vetor na vertical, totalmente na vertical, e o totalmente na horizontal, eles estão a 90 graus, beleza? Como eles estão bundinha com bundinha, a gente usa a regra do paralelogramo. O que eu vou fazer agora? Eu vou espelhar o vetor amarelo na ponta do vetor verde. Então, acabei de espelhar, beleza? Agora eu vou pegar o vetor verde e espelhar na ponta do amarelo. Espelhei. Então, os espelhos se tocam. O que eu vou fazer? Traçar um vetor da origem até onde os espelhos se encontram. Tracei o vetor e chamei esse vetor de A. Ah, Isaac, mas não era a soma dos vetor 4 mais 3?
Não. Quando eu coloquei aquele 4 mais 3, desculpa, quando eu coloquei lá no exemplo anteriores, eu coloquei vetor A mais vetor B. Eu não coloquei módulo do vetor A mais módulo do vetor B. Nessa situação, por favor, não some 4 mais 3. Tá errado. Esse vetor A, ele não vale 7. Como eu disse, nessa situação, quando o ângulo é de 90 graus, a gente tem que usar o teorema de Pitágoras. O que é o teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do cateto 1 ao quadrado mais a soma do cateto 2 ao quadrado. Por favor, gente, repetindo, não some 4 mais 3 quando a gente tem vetores em direções diferentes, beleza? Vai estar totalmente errado. O vetor A não vale 4. Em situações de vetor em direções diferentes, a gente tem que usar quando o ângulo é de 90 graus, o teorema de Pitágoras, e quando o ângulo é diferente de 90 graus, a lei do seno, que a gente vai ver posterior isso aqui, beleza? Então tá, voltando aqui para a questão, como eu disse, agora a gente tem que calcular o teorema de Pitágoras. Como no cálculo de um módulo de um vetor, eu disse que sempre o módulo do vetor vai ser a hipotenusa. Nesse caso não vai ser diferente. Esse vetor em amarelo, esse vetor A, ele vai ser sempre a nossa hipotenusa. E o nosso catetos vai ser o 4 e o 3, beleza, galera? Então vai ficar A ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, sempre se lembrando que esse vetor em branco é nossa hipotenusa em qualquer ocasião, beleza? 4 ao quadrado, que é o do nosso cateto, mais 3 ao quadrado, que é o nosso outro cateto, beleza, galera? Então tá, 4 ao quadrado é 16 e 3 ao quadrado é 9. Então, A ao quadrado é igual a 16 mais 9, beleza? Então, 16 mais 9 é 25. Então, vou passar esse 2 que está elevando para o outro lado em forma de raiz. Então, vai ficar A é igual a raiz quadrada de 25. E nós sabemos que a raiz quadrada de 25 é 5. Então, o módulo do vetor amarelo é 5. Beleza? Se lembrando, tá errado se somasse 3 mais 4. Você tá vendo que 3 mais 4 vai dar 7. E pelo meu cálculo de Pitágoras deu 5. Então quer dizer que uma coisa é diferente da outra, beleza? Então, nessa ocasião, se calcula o módulo do vetor com Pitágoras. Tranquilo, galera? Agora, bora para uma situação onde onde os ângulos entre os vetores é diferente de 90 graus. Então, tá aqui. Agora perceba, tá vendo que tá cabecinha na bundinha? Então a gente usa nessa situação a regra do polígono. Como é a regra do polígono, a gente coloca os vetores cabecinha na bundinha de um e traça com as pontas que sobram um vetor. E eu vou chamar esse vetor de A, beleza? E como eu disse anteriormente, para calcular o módulo desse vetor, a gente usa a lei do cosseno. Olha a lei do cosseno. A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a 2 mais cosseno do ângulo mais B vezes C. Tranquilo, galera? Olha, duas coisas que eu quero datar bem. Esse A ao quadrado sempre vai ser o vetor que a gente quer achar, beleza? O vetor soma, beleza? O A é o nosso vetor soma, é o vetor soma do vetor verde com o vetor amarelo, tranquilo? Então sempre esse A vai ser o vetor soma, beleza? E B vai ser um vetor e C vai ser o outro vetor, beleza? Agora perceba bem, na matemática, quando a gente estuda a lei do cosseno, a gente vê que essa parte de 2 vezes cosseno do ângulo vezes B vezes C, ela é negativa, ela está sempre subtraindo. Na física isso não acontece, na física é positiva, beleza, galera? Então toda vez que a gente está trabalhando com vetores, a lei do cosseno vai ser uma soma, não uma subtração igual na matemática, tranquilo? Então bora lá, então vai ficar como? Ao quadrado é o módulo do nosso vetor, sempre o vetor soma, que é esse A aí, ele vai ser o nosso A na forma da lei dos cossenos. Então, A ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, beleza? Mais duas vezes o cosseno de 60, que 60 é o ângulo que está formado ali, vezes 4 e vezes 3, beleza? Então, 4 sempre vai ser um módulo de um vetor e o C sempre vai ser um módulo do outro vetor. Beleza? B vai ser o módulo de um vetor e C vai ser o módulo do outro vetor. Beleza? O que vai acontecer aqui agora? 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado vai dar 9. Então, beleza? Duas vezes cosseno de 60 é igual a 0,5. E 4 vezes 3 é igual a 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado é igual a 16 mais 9 mais 2 vezes 0,5 vezes 12. Beleza, galera? O que vai acontecer aqui agora? 16 mais 9, 25. Então, 0,2 vezes 2 é igual a 1. Então, sobra o 12. Então, vai ficar ao quadrado é igual a 25 mais 2. 25 mais 2 é igual a 37. Passando o 2 elevado, que está em forma de potência, passa para o outro lado em forma de raiz. Então, vai ficar A é igual a raiz de 37. Beleza, galera? Então, chegamos ao fim dessa aula de vetor.
a gente aprendeu o que é vetor. Vetor tem que ter módulo, direção e sentido. E aprender a calcular o módulo do vetor e aprendemos a adição e subtração de vetor em 3 ocasiões, beleza? Se lembrando que na ocasião de mesma direção e mesmo sentido, a gente soma os vetores. Na direção de mesma direção e diferente sentido, a gente subtrai os vetores. E quando a gente tem vetores com direções diferentes, a gente usa a regra do polígono e a regra do paralelogramo. E a gente sabe, se o ângulo formado entre o vetor for igual a 90, a gente calcula o módulo do vetor soma por meio de Pitágoras. E se o ângulo for diferente de 90, a gente calcula o vetor soma por meio de lei dos cossenos. Lembrando que essa lei do cosseno ela é diferente da matemática. Na matemática aparece o segundo fator subtraindo, na física o segundo fator está somando. Beleza, galera? Então, esse foi o último vídeo aí dos conceitos iniciais da física. Gente, se gostou, por favor, deixe seu like. Se tiver algumas dúvidas aí, por favor, pode deixar nos comentários aí que eu estarei respondendo. E outra coisa, se você tem aquele amigo aí que tá no perrengue, que tá estudando, não tá entendendo o vetor, pode indicar esse vídeo pra ele. Então, é nóis, falou.